E aí, pessoal, você que vai fazer o concurso da cidade de Conceição do Jacuípe, na Bahia. Eu sou o professor Marconildo Viegas, sou coordenador pedagógico, professor de língua portuguesa, pedagogo e concurseiro. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. E também, se você quiser fortalecer o meu trabalho, aí no rodapé do seu vídeo está o Pix, o e-mail, e você pode enviar qualquer quantia, 50 centavos, R$ 1. E também, se você não puder, você me coloca nas suas intenções das orações, pedindo sempre a Deus que me dê paz, me dê tranquilidade e que me dê saúde em primeiro lugar. E aqui eu vou logo dizendo, não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. Aqui nós vamos ler somente os textos dos sites oficiais. E se tiver alguma inconsistência em alguma questão da banca, você pode citar esses sites, né, como o IBGE, Prefeitura, Câmara, Governo, G1, Bahia e outros, e monografias também. Também, quando passar a prova, volta aqui nos comentários e diz: professor Marconildo Viegas, eu acertei toda a prova de conhecimento sobre a cidade depois que eu vi o seu vídeo, porque isso me faz feliz. O objetivo do canal é você pegar, acertar todas as questões referentes à história e à geografia, e uma questão faz toda a diferença na vida de um concurseiro e na sua colocação da aprovação. Então esse é o objetivo aqui. Nós vamos então começar com a bandeira e o brasão da cidade de Conceição do Jacuípe. Aqui na bandeira, a bandeira é um retângulo dividido em duas partes. A parte superior, né, na faixa que está na parte superior, ela é em amarelo. O amarelo simboliza a riqueza, ok? E na parte inferior, ela tem uma cor meio azul, meio esverdeada, né, simbolizando as águas. Tem o brasão ao centro da bandeira, com 13 estrelas e uma coroa ao centro e uma cruz em cima dessa coroa, mostrando também a riqueza. A cor branca simboliza a paz, a cor vermelha simboliza a luta e a cor verde simboliza a natureza. Nós temos então esse escudo do brasão no centro da bandeira e nós vamos falar então sobre o brasão. O brasão da cidade de Conceição do Jacuípe, ele tem uma coroa heráldica, né? Essas torres é chamada de coroa heráldica que todo brasão tem, e tem um escudo ao centro. No escudo nós temos ramos de cana-de-açúcar, aqui dá para ver cana-de-açúcar. Tem o brasão citado na bandeira, de uma forma mais elaborada, mais atualizada. Tem também a terra na parte inferior do escudo e tem uma faixa com o nome Conceição do Jacuípe. Então, os três símbolos que representam o município, que estão na lei orgânica, certo? De cada município, a maioria dos municípios tem como símbolos municipais a bandeira, o brasão e o hino. E aqui nós iremos ver no site da Prefeitura de Conceição do Jacuípe, tem muita informação. Parabéns à Prefeitura, deixou tudo disponível para nós concurseiros pesquisarmos. Então nós temos o brasão, a bandeira, o aniversário da cidade é dia 20 de outubro, a fundação da cidade é 20 de outubro de 1961, a padroeira é Nossa Senhora da Conceição, o gentílico é conjacuipense, nós iremos só confirmar no IBGE, que o que é válido é no IBGE, e a fundação também, porque há uma diferença entre a instalação, a fundação e a emancipação. Às vezes algumas prefeituras confundem a emancipação política com a fundação e com a instalação. Vamos falar sobre a cultura.
A cultura da cidade está basicamente ligada ao berimbau e ao samba de roda, com o grupo Raízes da Pindoba. As principais festas que acontecem são os festejos juninos, que movimentam a economia da cidade através dos visitantes das cidades circunvizinhas que vêm para prestigiar os shows de grandes nomes da música brasileira. A cidade chega a receber um público de aproximadamente 100 mil pessoas durante os 4 dias de festas. Lembre-se que aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. A festa da padroeira do município também faz parte da cultura local. Durante 10 dias do mês de dezembro, os conjacuipenses vão à Praça da Matriz para prestar as devidas homenagens à Nossa Senhora da Conceição. A festa está imbuída na história da cidade, acontecendo desde os seus primórdios. As características geográficas, a área total vamos ver no IBGE, porque ela sempre atualiza. A população também, a densidade demográfica também. O clima é tropical e a altitude é 248 metros acima do nível do mar. Conceição do Jacuípe é um município da região metropolitana de Feira de Santana, no estado da Bahia, no Brasil. Localizado na porção norte do Recôncavo Baiano, é conhecida popularmente como Berimbau. Então, olha, o segundo nome da cidade, certo? Berimbau. Isso aqui pode cair lá na sua prova, viu? A altitude, o clima, a festa da padroeira, a data da emancipação. Vamos só confirmar aqui. Continua aí comigo até o final. Pegue seu caderninho, anote e depois você pega e faz revisão antes do dia da prova. Foi desmembrado do município de Santo Amaro, sua população, né, de 35.308 habitantes. Aí a gente vai só confirmar no site do IBGE, sendo o quarto mais populoso da região metropolitana. Essa posição também nós iremos confirmar. O município é famoso pelas suas festas juninas e pela agricultura, sendo considerado uma das maiores produtoras de hortaliças do estado da Bahia, ficando atrás apenas da região da Chapada Diamantina. O clima é tropical e a história, vamos aqui, né, cai muito sobre história, as bancas gostam de perguntar sempre sobre isso. E por volta do ano 1000, a região foi invadida por povos tupis procedentes da Amazônia. Então, os povos originários, as tribos indígenas que estavam aí desde o início, são povos tupi-guarani, que expulsaram os habitantes originais, os tapuias. Então, tinha outra tribo chamada tapuias, é bom lembrar isso, viu? Para o interior do continente. No século XVI, a região era habitada pela tribo Tupi dos Tupinambás. Então, anote isso aí, que isso é importante, que eles podem pedir também. O povoamento de origem europeia do seu território teve início no século XVII por portugueses que ali se estabeleceram, instalando os engenhos e desenvolvendo a cultura da cana-de-açúcar. Daí está no brasão, viu? A cana-de-açúcar. Em 1898, com a instalação de uma casa comercial, formou-se o arraial debaixo do Jacuípe. Conceição do Jacuípe é batizada como Berimbau devido à feirinha surgida em 1914, que servia para a comercialização de pequenos produtos, sendo visitada por violeiros, pandeiristas e tocadores de berimbau. Olha aí porque ela é chamada de berimbau. Coloca aí que eles vão perguntar, viu? Era uma feirinha que muita gente visitava, os violeiros, os pandeiristas, tocadores de berimbau, certo? Daí se tem o nome de berimbau. Então, entre eles, um que fez uma trova cujo final falava da Feira de Berimbau. Deste acontecimento surgiu o nome local, surgiu o segundo nome do local, que é Feira de Berimbau. Em 30 de dezembro de 1953 foi assinada a Lei 628, que transformou o povoado de Berimbau em Vila de Conceição do Jacuípe, subordinada ao município de Santo Amaro. Em 20 de outubro de 1961, a emancipação política, o então governador Juraci Montenegro Magalhães assinou a Lei 1531, que criou o município de Conceição do Jacuípe, desmembrado do município de Santo Amaro. O turismo. As principais festas que acontecem são os festejos juninos, o arraial de Berimbau, que movimenta a economia da cidade através dos visitantes das cidades circunvizinhas, que vêm para prestigiar os shows de grandes nomes da música brasileira.
A cidade chega a receber um público de aproximadamente 100 mil pessoas durante os 4 dias de festa. Demais eventos formam o calendário cultural da cidade, como o FEAC, Festival Estudantil de Arte e Cultura, Lavagem do Picado e a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição. Esse é o site da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, que mesmo em período eleitoral deixou disponível as informações para nós concurseiros estudarmos, e é um site muito legal. Parabéns à Prefeitura de Conceição do Jacuípe.ba.gov.br. O site muito interessante, muito didático. Em relação ao hino, a Lei 788 de 2021, ela vai criar a instituição do hino oficial do município de Conceição do Jacuípe, na Bahia. A prefeita do município de Conceição do Jacuípe, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei: o hino oficial, como símbolo do município, ao lado da bandeira e do brasão, será escolhido, observado o disposto nesta lei, por meio de concurso público a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, e deverá ser objeto de lei que o instituirá oficialmente. Então teve um concurso em 2021, através da Lei Municipal 788, em que se tinha essa abertura desse concurso para as pessoas, os munícipes, fazerem então o hino da cidade de Conceição do Jacuípe. Visará escolher um hino capaz de fortalecer e expressar sentimento de orgulho e amor à terra em que se vive, e trazer às gerações atuais e futuras o valor da história, a grandeza e as potencialidades do município e a capacidade de trabalho, honradez e dignidade de sua gente. Se faz como o objetivo do hino. Será garantida a inscrição gratuita a todos os interessados, desde que atendidos os requisitos presentes nesta lei e outros criados através de atos administrativos competentes. O concurso será divulgado por todos os meios cabíveis de publicidade e deverá alcançar prioritariamente as escolas públicas e privadas, comércio, rede bancária, indústria, jornais e TVs locais. O hino de que trata esta lei deverá ter em sua letra citações da história, o sentimento de orgulho e amor à terra, da grandeza e potencialidades culturais e econômicas do município e a capacidade de trabalho, honradez e dignidade de nossa gente. Então você percebe o que é que se trata o hino, né? Amor à terra, orgulho, grandeza, potencialidade cultural, potencialidade econômica, capacidade de trabalho, honradez, dignidade das pessoas, né? Dos munícipes. Na elaboração da letra e da composição musical não deverão ser feitas alusões a brasileiros vivos, nem referências ou vinculações político-partidárias, religiosas, ou que digam respeito a nações ou personalidades estrangeiras vivas ou mortas. A música deverá ser entregue na forma de gravação em mídias digitais a ser escolhido. Fica instituída a comissão julgadora para a escolha dos finalistas do certame, que objetiva a criação do hino oficial do município de Conceição do Jacuípe. Então tem a composição da comissão. Essa comissão era composta por 2 parlamentares, um da bancada da situação, o outro da oposição, 2 professores de português, 2 professores de história, 2 músicos para julgarem, especialmente os quesitos da letra e música. Essa comissão vai escolher 3 melhores composições de acordo com os critérios estabelecidos na lei, e em reunião convocada para este fim, cabendo aos cidadãos com jacuipense a escolha direta por meio de eleição divulgada amplamente em todo o município, sagrando-se vencedora a composição mais votada. Caso não haja participantes suficientes no primeiro concurso, o certame se repetirá quantas vezes forem necessários até que seja alcançado o fim a que se destine. É autorizada por meio da lei a concessão de prêmio simbólico ao vencedor do concurso, e as despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária própria ou, se for o caso, de recursos transferidos através de convênios com órgãos federais e estaduais, doações ou legados de pessoas físicas e entidades públicas ou privadas e outras fontes. Então, 25 de novembro de 2021 foi então lançado esse concurso. Eu não achei ainda o resultado do concurso.
Então, o hino da cidade de Conceição do Jacuípe eu não achei, nem no site do especialista em hinos municipais José Ivânio. Ele que tem um trabalho belíssimo sobre os hinos de todas as cidades do Brasil, e eu não achei nem lá, porque ele só coloca o hino quando ele faz a pesquisa e acha e coloca no site dele no YouTube. Então aqui em Conceição do Jacuípe tem só o arquivo falando sobre esse concurso de 25 de 11 de 2021, sobre o hino oficial, sobre essa questão do concurso. E ainda não tem esse hino no site da prefeitura. Mas de restante está tudo muito top, o site da prefeitura. Pesquisei também no site da Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe, cmcjacuípe.ba.gov.br. É um site muito interessante também, igual ao da Prefeitura. Tá de parabéns à Câmara Municipal de Conceição do Jacuípe. Então, fala sobre a história das câmaras. A Câmara Municipal é um órgão do governo local. A palavra vereador vem do verbo verear, forma concreta de verificar, isto é, vigiar sobre a boa política da terra, cuidar do bem público, governar. Significa pessoa que vereia, isto é, pessoa que tinha a incumbência de vigiar pela comodidade, bem-estar e sossego dos municípios e de seus munícipes. Vereação era o lugar de vereador ou conjunto dos vereadores no exercício de suas funções. A função do vereador, com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, transformava as antigas províncias em estados federados, mas nada dizia sobre os municípios. Valorização dos vereadores foi na Constituição de 1934. Com a Constituição de 1934, os municípios tiveram sua autonomia reconhecida em tudo quanto dizia respeito ao seu peculiar interesse, especialmente a eletividade do prefeito e dos vereadores da Câmara Municipal, podendo aquele ser eleito por estes, a organização dos serviços de sua competência. E a Constituição de 1937 também fala sobre os vereadores, que ela reconheceu também a autonomia municipal. Os vereadores seriam escolhidos pelo sufrágio direto dos munícipes, alistados eleitores na forma da lei. Importantíssimas funções receberam os vereadores do regime da Constituição de 1937. Eram eles os eleitores principais dos deputados federais. De fato, dizia o artigo 46 daquela Carta Política, que a Câmara dos Deputados se compunha de representantes do povo, eleitos mediante sufrágio indireto. Eram eleitos pelos vereadores e mais 10 cidadãos em cada município, por sufrágio direto, aprovados no mesmo ato da eleição da Câmara Municipal, no artigo 471. Eram também as câmaras municipais que designavam a maioria dos eleitores do presidente da República, no artigo 82. A história da cidade. A mesma que está no site da Prefeitura está aqui no site da Câmara. Nos anos 1000, a região foi invadida pelos povos tupis procedentes da Amazônia, que expulsaram os tapuias para o interior. No século XVI, a região era habitada pelos tupi dos tupinambás. O povoamento da origem europeia teve início no século XVII. Os portugueses ali se estabeleceram, fizeram engenhos, desenvolveram a cultura da cana-de-açúcar. Em 1898, teve a instalação de uma casa comercial e daí se formou o arraial de Baixo do Jacuípe. A Conceição do Jacuípe também é chamada de Berimbau, devido à feira surgida em 1914, que vinha muita gente comprar produtos, os violeiros, pandeiristas e tocadores de berimbau. E aí um deles fez uma trova cujo final terminava com Feira de Berimbau. Deste acontecimento, então, ficou conhecida no nome daquele local de Feira de Berimbau. Em 30 de dezembro de 1953, a Lei 628 transformou o povoado de Berimbau em Vila de Conceição do Jacuípe. Então, em 1953, ela é vila. E em 1961 teve a emancipação política pela Lei 1531. Em que foi desmembrado do município de Santo Amaro, a emancipação política.
O site Portal do Sertão também traz sobre a história, né, da cidade de Conceição do Jacuípe. O povoamento teve início no século XVII, os portugueses se estabeleceram, mesmo texto que está lá no site da prefeitura. Então, aqui no site Portal do Sertão, ele só transcreveu o que estava lá no site da prefeitura. Vamos aqui para uma fonte oficial do IBGE sobre a história. Então, preste atenção que muitas bancas colocam aqui, né, um primeiro morador, primeira tribo indígena, primeiro nome, tudo isso aí você tem que colocar no seu caderninho, viu? Anote aí para você fazer uma excelente prova. Então, as primeiras referências históricas ao município de Conceição do Jacuípe datam de 1889, quando ali chegou o senhor Tucídides de Moraes, que edificou a primeira casa do lugarejo pertencente a Santo Amaro. Então aqui você já vê que ali já começa a fundação em 1889 com o primeiro morador Tucídides de Moraes, que edificou uma casa ali e dali, né, começou o lugarejo e aquele lugarejo pertencia a Santo Amaro. Seu topônimo inicial foi Baixa do Jacuípe, então o primeiro nome aqui, ó, que o IBGE está dando, em vista do atual município localizar-se numa baixada onde nasce o rio Jacuípe. Em 1914 surgiu uma feirinha que, além da comercialização de pequenas mercadorias, contava com a animação de violeiros, bandeiristas e tocadores de berimbau. Nessa ocasião aparece na então Baixada do Jacuípe um poeta repentista que não conhecia um instrumento feito de cabaça e arame e, após perguntar pelo nome, obteve a resposta de que se tratava de um berimbau. Daí fez uma trova interessante cujo final rolava a frase Feira de Berimbau. Surgiu então o segundo topônimo do vilarejo, né? Feira de Berimbau. Em 1943, o então prefeito de Santo Amaro teve que ir ao Rio de Janeiro tratar de assuntos de interesse do município, a oportunidade em que assumiu a chefia do executivo interinamente o secretário Elísio Barreto, residente do povoado de Berimbau, que, aproveitando da ausência, ampliou e reformou o mercadinho. Em 1943, o coletor federal, entusiasmando-se com o efeito do secretário, organizou uma feira com o pessoal do povoado, dando como prêmio a soma de R$100 mil a cada feirante que participasse das 52 feiras realizadas durante o ano. Vários deles conseguiram o intento, destacando-se entre eles Eliodoro Marques e Orlando Azevedo. Então, é bom lembrar disso aqui. Reforma do mercadinho, dessa organização aí de prêmios aos feirantes, das 52 feiras que deveria ser feito, né? E aí quem ganhou foi o Eliodoro Marques e Orlando Azevedo. Em 9 de fevereiro de 1949 foi inaugurada a rede de energia elétrica do povoado. Foi aquela festa, no mesmo ano se instalou o subdistrito policial da Lapa. O gentílico a gente vai ver daqui a pouco. A formação administrativa é que em 30 de dezembro de 1953, a Lei 628 transformou o povoado de Berimbau em Vila de Conceição do Jacuípe. E a Lei Estadual 1531, de 20 de outubro de 1961, foi criado o município de Conceição do Jacuípe, se desmembrando de Santo Amaro. A fonte é justamente a prefeitura que o IBGE transcreveu. A população de Conceição do Jacuípe é de 35.308 aproximadamente, pelo censo de 2022. Então, as bancas costumam perguntar isso. Também sobre o gentílico com jacuipense, o aniversário da cidade, dia 20 de outubro. A densidade demográfica é altíssima, 307,38 habitantes por quilômetro quadrado. Então, as bancas costumam perguntar isso aqui e vocês anotem aí no caderninho de vocês. A pirâmide etária mostra uma cidade com pessoas bastante adultas, de 40 a 44 anos, certo? Poucas crianças. Uma cidade que tem a tendência de ser adulta. Em relação ao trabalho e rendimento, a população lá da cidade de Conceição do Jacuípe, A população de Conceição do Jacuípe, aqueles trabalhadores formais de carteira assinada, têm um salário médio mensal de 1,8 salários mínimos.
O pessoal ocupado é de 13.695, que corresponde a quase 39% da população ocupada. E 40,8% vive com até meio salário mínimo mensal. Já em relação à educação, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos, ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, e ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, competência do município. É um dado de 2010, mas que pode ter mudado ou não, é de 98,4%. O IDEB aqui é baixo, em 2021, para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, é 4,8. Em 2024 tem que ser 6, então baixo ainda. Nos anos finais, do 6º ao 9º ano, 4,1, também baixo. É uma cidade que tem 4.890 matrículas para o ensino fundamental, competência do município, e para o ensino médio, 1.452 matrículas, competência do governo do estado. São 213 professores no ensino fundamental, competência do município, e 86 professores do governo do estado para o ensino médio. São 32 escolas no ensino fundamental, competência do município, e 4 escolas do ensino médio, competência do estado. Já em relação à economia, algumas bancas pedem esse PIB per capita, que é de 82.100,68 centavos. Então, 82.100 é o PIB per capita. O total de receitas é de 166 milhões e o total de despesas 161 milhões. As transferências correntes, do governo do estado e do governo federal é de 86,27%. O IDH ele é médio, certo? Porque ele vai até 7, então é um IDH médio. A qualidade de vida, a saúde, a educação, tem aí esses parâmetros para o IDH. Já em relação à saúde, a mortalidade infantil ela é relativamente alta, 14,01 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Tem 11 estabelecimentos de saúde do SUS em 2009, que pode ter mudado ou não. Então, os profissionais de saúde fazem um belíssimo trabalho e tentam aí, da melhor forma possível, dar o melhor de si para a saúde da população e a diminuição da mortalidade infantil. Aí o que é que as bancas pedem aqui? A área urbanizada, 11,75 km², é uma das maiores áreas urbanizadas que eu já vi. A banca também pede o bioma, a classificação do bioma, de acordo com o IBGE 2019, é Caatinga Mata Atlântica, a transição. Então, eles pedem bastante isso, viu? Anota aí no seu caderninho, certo? O sistema costeiro marinho não pertence por não ser litoral. O esgotamento sanitário está ligado diretamente à urbanização de vias públicas. Se está baixo, então um também vai estar baixo lá o outro. Então, o esgotamento é de 6,8% e a urbanização é 4,9%. Então, nós temos aqui um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. Vem a arborização de vias públicas, que é de quase 47%, uma cidade bastante arborizada. O que é que cai bastante nas bancas perguntam é sobre a mesorregião, é o centro-norte baiano, e a microrregião é Feira de Santana. Então, a área da unidade territorial, ela sempre é atualizada. Em 2022 é quase 115 km², 114,869. É centro local porque não tem distrito. E nós temos aqui a região intermediária, que é Feira de Santana. A região imediata, também que é Feira de Santana. A mesorregião Centro-Norte Baiano e a microrregião Feira de Santana. Isso aqui tudo as bancas costumam pedir, certo? No site jacuípenoticias.com/história Jacuípe tem aqui história e curiosidades da cidade de Conceição do Jacuípe. Em 1961, desmembrado de Santo Amaro, foi criado esse município. O povoamento de seu território teve início no século 17, Tudo isso aqui a gente já viu. Os engenhos, cultura da cana-de-açúcar, os povos ali originários dos Tupi-Guaranis, Tupinambás, e ali tem uma feira, o primeiro nome Baixo do Jacuípe, o outro nome Feira de Berimbau,
E também teve ali o primeiro morador em 1889, Tucídides de Moraes, edificou a primeira casa do lugarejo e ele faz todo um ajuntamento de dados aqui de todos os sites que falam sobre a história. O nome inicial foi Baixa de Jacuípe, certo? Ali porque estava na Baixada, onde nasce o rio Jacuípe, e está ali na região norte do Recôncavo Baiano, na cabeceira do rio. A vazão é de 4,32 metros cúbicos e no médio curso de 7,40 metros cúbicos. Então teve uma feirinha que teve violeiros, pandeiristas, teve aquele homem lá que fez a trova com feira de berimbau, e também depois o secretário Elísio Barreto reformou o mercadinho, o coletor federal, ele fez lá um prêmio, né, uma premiação, ele fez uma premiação de 100 mil réis se os feirantes participassem das 52 feiras, e assim seu Eliodoro Marques e Orlando Azevedo ganharam. Em 1949, inaugurada a rede elétrica e instalou-se o subdistrito policial da Lapa. Em 1953, foi instalado, transformou o povoado em Conceição do Jacuípe. Em 61, teve a emancipação política da cidade de Santo Amaro. Conceição do Jacuípe, as características: ele fazia parte de Santo Amaro, da Purificação, por esse motivo muitos atribuem a cidade como fazendo parte do Recôncavo Baiano, porém logo após o desmembramento, Conceição do Jacuípe passou a fazer parte do território de identidade chamado Portal do Sertão, e não do Recôncavo Baiano. A cidade saiu do Recôncavo por não se enquadrar nas características deste território. O Recôncavo Baiano tem uma presença marcante de uma paisagem composta por brisas e ventos oceânicos com o balanço frequente das ondas do mar. Clima tropical subúmido, rodeado de dunas, restingas e manguezais, constitui um dos principais atrativos para a formação da diversidade natural e cultural encontrada nessa região. A denominação de Recôncavo é vista a partir de uma região côncava situada ao fundo da Baía de Todos os Santos. Então nós temos aqui, né, como o site mostra, né, jacuipenoticias.com, ele mostra aí nesse infográfico essa forma do recôncavo atrás, a ré do côncavo, ou que recobre o côncavo. Então, dessa forma, após a saída de Conceição do Jacuípe de Santo Amaro, as questões identificatórias ficaram mais nítidas. Conceição do Jacuípe não possui manguezais, nem ventos oceânicos. Também o clima vai do úmido, passando pelo subúmido e chegando ao seco, caracterizando assim uma transição de clima nítida, coisa que é característica desta região identificatória denominada Portal do Sertão. Portal do Sertão é a porta de entrada para o sertão baiano, e os municípios que tem aí no Portal do Sertão são esses aqui: Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova. Nós temos aqui que cai também bastante os municípios limítrofes, que vamos ver daqui a pouco quais são esses municípios limítrofes em Conceição do Jacuípe. Ainda segundo o site, o nome da cidade e outras questões. Em setembro de 1931, Getúlio Vargas, que era o presidente da época, nomeou o interventor federal na Bahia, Juraci Magalhães. Em 1932, reprimiu manifestações de solidariedade aos constitucionalistas de São Paulo, então em confronto armado com o governo federal, promovidas por estudantes em Salvador. Para vencer as forças políticas que exigiam um interventor baiano e civil, contrariamente a ele que era cearense e militar, passou habilmente a desenvolver contatos junto a coronéis do interior, o que lhes possibilitou consolidar sua liderança à frente da política estadual. Notadamente é atribuída a essa estratégia a perca de território da cidade de Santo Amaro, que era uma das maiores forças políticas da Bahia neste período. Assim, o desmembramento de Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe e demais cidades foi para quebrar a força política de Santo Amaro. Percebemos que esse fato também ocorreu com Mata de São João, outra importante cidade da Bahia que perdeu força através de perder território. Alguns erros de português
mas é compreensível. A questão do nome da cidade, ela já tinha o topônimo de Berimbau, inclusive este nome meio século depois da emancipação continua muito forte. Pessoas conhecem mais a cidade pelo nome de Berimbau do que Conceição do Jacuípe, principalmente em áreas mais distantes. Mas a questão da mudança de nome é incerta, pois o nome identifica uma localidade e tem tudo a ver com a história e o desenvolvimento de um povo, mas também denota submissão quando a mudança de nome é imposta. E aparentemente foi isso que aconteceu com diversas cidades da Bahia. As escolhas dos nomes foram feitas a esmo, sem consulta prévia à população. Percebemos que algumas cidades receberam o nome de santos católicos, no nosso caso Conceição, já outras de personalidades como Amélia, Teodoro Sampaio. O fato é que já houve tentativa de restabelecer o nome original para Berimbau, porém a ideia não teve guarda com os deputados baianos e o nome Conceição do Jacuípe permanece. Os municípios limítrofes da cidade são esses aqui, ó: Feira de Santana, Santo Amaro, Amélia Rodrigues, Terra Nova, Teodoro Sampaio, Coração de Maria. Conceição do Jacuípe fica a 94 km de Salvador e 25 km de Feira de Santana. O mapa mostra aqui, né? Esse mapa é do IBGE, a Feira de Santana, e do lado dela a Conceição do Jacuípe. A área total nós já vimos, a população também, a altitude é 219 metros acima do nível do mar, o clima é úmido, subúmido e seco, o bioma é Caatinga Mata Atlântica, a vegetação é floresta estacional subdecidual e floresta umbrófila densa, a temperatura média anual de 24 graus Celsius, o período chuvoso vai de março a agosto, a pluviosidade anual de 848,1 milímetros. Os solos são alissolos, neossolos, latossolos, luvissolos e vertissolos. Geomorfologia de pé de plano, sertanejo, tabuleiro do recôncavo e tabuleiros interiorianos. Geologia acóceos, arenitos, conglomerados, brechas, diatextistos, diatexitos, folhelhos e siltitos. Ocorrências minerais, argila. Então aí tem argila também na cidade. Essa geologia eu nunca vi não, eles pedindo nas bancas não, viu? Agora a bacia hidrográfica, bacia do Recôncavo Norte, os rios principais, Rio Jacuípe, Rio Pojuca e Riacho dos Cágados. A regionalização tem ali a mesorregião Centro-Norte Baiano, a microrregião Feira de Santana, região econômica, administrativa, vimos tudinho no site do IBGE. Algumas bancas pedem o primeiro prefeito, então aqui está o primeiro prefeito da cidade, o seu Emanuel Madureira Couto. Foi o primeiro prefeito do município de Conceição do Jacuípe, filho de Cairu, Manuel Coletor, como era conhecido na cidade, elegeu-se na ocasião contra todas as oligarquias, família Azevedo, Moraes e Ribeiro Costa. Foi no seu mandato que Conceição do Jacuípe começou o seu crescimento em relação às cidades circunvizinhas, como a implantação do SEMEC, o atual colégio estadual. As famílias começaram a migrar para a cidade. O ex-prefeito era viúvo de Dona Dionita da Silva Couto. Com ela teve os filhos Maíse, professora, José Carlos, médico, Emanuel Filho, economista e empresário, e João Carlos, advogado. Jorge Couto, auditor fiscal, Lindiomar Madalena e Bárbara Maria. Ele faleceu em 2010 em Salvador e seu sepultamento foi feito em Amélia Rodrigues, onde o mesmo passou a residir logo que saiu de Conceição do Jacuípe. Os poetas de Conceição do Jacuípe, que esses aqui são os ilustres, né? Aurino, poeta popular, Minha Bahia, Patrícia, Sérgio Cardoso, ele é um quajucuipense, acadêmico de medicina, abolicionista e republicano. Ele nasceu na cidade de Berimbau, na fazenda Salgado. Tem ali toda uma história na cidade. Um médico prático, ele era abolicionista. Ele também fez ali o resgate de um menino escravo que o barão de Cotegipe, ministro da Justiça, levava à corte. O acontecimento levou o aluno a abandonar o curso de medicina no 5º ano, se dedicou ao jornalismo abolicionista e republicano. Ele se transferiu para trabalhar como secretário de redação do jornal de José do Patrocínio, no Rio de Janeiro, que ele era amigo dele. Escreveu contos, novelas e romance, além de uma memória história de Santo Amaro da Bahia. Retornou à sua terra natal, Berimbau. Nomeado como juiz federal, exerceu no povoado a prática de medicina e farmácia de modo gratuito,
Algumas homenagens, como o nome do fórum no município emancipado de Conceição do Jacuípe, que foi mudado posteriormente, de uma rua no bairro da Liberdade, em Salvador, e de prêmio de um núcleo cultural, impedem o esquecimento deste baiano ilustre, exemplo de consciência crítica para os estudantes de medicina. Esse aqui era justamente o Sérgio Cardoso, tem toda a história dele aqui, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia. O filme Tieta do Agreste, rodado em Picado de Conceição do Jacuípe. Então lá no elenco tinha Sônia Braga, Marília Pera, Chico Anísio, Cláudio Abreu e vários outros, né? Zezé Mota, Patrícia França. Então foi aí no Picado de Conceição do Jacuípe que foi gravado então o filme Tieta do Agreste. O Berimbau data os fatos e boatos de sua história, ano 1889, fim do século XIX. Tucídides Moraes construiu uma casinha que originou o município trabalhador para engrandecer o Brasil. Então, esses são os versos de um livro publicado, né, sobre a história da Conceição do Jacuípe. Conceição do Jacuípe é um município da região metropolitana de Feira de Santana, no estado da Bahia. Localizada na porção norte do Recôncavo Baiano, é conhecida popularmente como Berimbau. Foi desmembrado de Santo Amaro. Ela tem muitas festas juninas famosas, é um dos 4 maiores em população na região metropolitana e é pela agricultura considerada uma das maiores produtoras de hortaliças do estado da Bahia, ficando atrás apenas da região da Chapada Diamantina, como a gente já viu. O topônimo se originou da Santa Padroeira Nossa Senhora da Conceição e da nascente do rio Jacuípe. Jacuípe, sim, algumas bancas pedem esse significado, viu? Jacuípe aí, ó. No Tupi-Guarani significa no Rio dos Jacos. Então, Jacuípe é originário do Tupi antigo, Aiuco-Uípe, que significa no Rio dos Jacos. Iaco, Jaco e Rio P-em. Sobre a história, nós já vimos, né? Desenvolveu ali a cultura da cana-de-açúcar, cidade de Berimbau, tal, tudo isso aqui já foi visto. A cultura da cidade é ligada ao berimbau, samba de roda, ao grupo Raízes da Pindoba, também já vimos isso. Vimos que 100 mil pessoas chegam à cidade lá na festa do São João e a festa da padroeira também. Vamos fazer uma breve revisão aqui sobre o município de Conceição do Jacuípe. Tem a bandeira e o brasão, que já analisamos no início. Tem um lema, mas eu não vi esse lema, nem na prefeitura, nem em canto nenhum, né? Uma cidade para todos. Então, tem essa aqui. É mais um lema político, né? O lema da cidade, né? Eu não vi. Porque geralmente quando tem um lema, ele aparece no brasão, na bandeira. Vimos o gentílico com jacuipense. Vimos aqui os municípios limítrofes, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Santo Amaro, Feira de Santana, Terra Nova e Teodoro Sampaio. A distância até a capital é 97 km, algumas bancas pedem. A fundação, né, no caso, é a Emancipação Política, 20 de outubro de 1961. O clima é tropical, a altitude 248 metros acima do nível do mar, que é variável. O IDH é médio, 0,663. O G1 Bahia traz aqui, né, a população de Conceição do Jacuípe, segundo o censo de 2022 do IBGE, 35.308 pessoas, 35.300, 35.310, arredonde aí para você memorizar isso aqui. Em relação ao estado, é 103ª colocação, ela está na posição 73. Tem 2,75 moradores por residência. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim.